Sabe quando você está tentando ter aquela conversa privada e está cheio de gente ao redor querendo escutar? Meu nome é Iago Medeiros e na aula de hoje vamos dar uma olhadinha no que é conexão segura. Seja muito bem-vindo. A gente está sempre conectado. O tempo todo a gente está lá scrollando no Instagram, dando uma olhadinha nos Reels, mexendo no Facebook, no TikTok. E raramente a gente percebe o risco que a gente corre. Um simples clique errado e pode trazer problemas sérios, como vazamento de dados, perda de dinheiro, roubo de identidade digital. Na aula de hoje, o que é que a gente vai ver? Vamos dar uma olhadinha em como identificar os sites que são confiáveis, qual é aquele site que eu realmente posso entrar ou que eu devo manter uma distância. Vamos dar uma olhadinha também nos perigos de usar uma rede pública de Wi-Fi. Além disso, o que é que acontece quando a gente salva a nossa senha lá no navegador? Será que ela está realmente segura? E por fim, vamos entender por que a gente precisa ter cuidado com as extensões que a gente instala lá no nosso navegador. Vamos lá? Para a gente iniciar, vamos ter uma pequena noção sobre o que é HTTPS e o cadeadozinho de segurança, aquele cadeadozinho que aparece lá perto do site quando a gente acessa. Imagina comigo, você vai enviar uma carta com seus dados bancários. Tu colocaria essa carta lá no envelopezinho que está lacrado ou simplesmente dobrava o papelzinho lá e deixava ele completamente visível? Pois é. Quando a gente coloca essa carta no envelope lacrado, protegido, é o que a gente chama de HTTPS. Se eu simplesmente dobrar o papel e deixar ele para lá, é o que eu chamo de HTTP. Esse HTTPS nada mais é do que uma criptografia de informações trocadas entre você e o site que você está acessando. Quando o endereço do site começa com HTTPS, e aquelas duas barrinhas, e há um cadeadozinho lá do lado do site, isso é um bom sinal. Mas fica ligado, tá? Isso não significa que o site é completamente confiável. Só quer dizer que a conexão que você está fazendo ali é uma conexão segura. Os dados que você está transmitindo ali não estão sendo transmitidos de forma aberta, certo? Para a gente entender um pouquinho na prática o que é o HTTPS, dá uma olhada aí na tela. Se a gente dá uma olhada nesse site aqui, ó, o do Banco do Brasil, por exemplo, ele está começando com https e www.bb.com.br. Do mesmo jeito, a gente tem aí o www.magazineluiza.com.br e o da Kabum, todos eles começando, ó, com HTTPS, tá vendo? Porém, dá uma olhadinha nesse outro site aqui, da http://promocal-bb.com. Veja que ele está sem o HTTPS, ou seja, para começar, a conexão aí já não é uma conexão segura. Meus dados podem estar bem expostos. Além disso, a gente vai ver também que esse site provavelmente não é um site confiável. A gente não pode simplesmente sair confiando em todos os sites que dizem que é uma promoção, uma coisa muito boa. Tem sempre que desconfiar, certo? Por garantia, quando for acessar o site, sempre clica nesse cadeadozinho para dar uma olhada nas informações de certificado. Certinho? Nesse ponto de agora, a gente vai dar uma olhada nos riscos de se conectar em uma rede de Wi-Fi que é pública. Mas para a gente primeiro entender quais são os riscos, a gente precisa entender o que é uma rede pública de Wi-Fi, né? A gente está tão acostumado a chegar nos cantos e simplesmente conecta no Wi-Fi que vê, ou pede a senha do Wi-Fi. E aí pensa aqui comigo, quando a gente chega lá no shopping, tá lá na praça da alimentação, vou fazer aquele lanche, massa, pá, e pego o meu celular, minha internet não está funcionando direito, mas eu vejo que aquele Wi-Fi ali está aberto. Olha, não precisa de senha, é simplesmente clicar e conectar. Massa, tranquilo, vou conectar, minha conexão tá boa, porém, é uma rede em que todo mundo que está naquela área ali tem acesso. Ou seja, nossos dados ficam completamente expostos ali. Lembra lá daquele exemplo que eu usei no início da aula, falando sobre fofocar? Pois é. Pensa que você está lá com sua melhor amiga, num canto bem lotado, aquele canto bem barulhento e tal, e você está tentando contar aquela historinha, ó, que só vocês dois podem saber ali. Todo mundo que está ao redor está o quê? Tentando escutar, né? Querendo saber o que vocês estão falando. É desse jeito que funciona uma rede pública de Wi-Fi. O que você está mexendo ali, o que você está acessando, qualquer pessoa pode facilmente conseguir acessar também. A gente precisa entender que redes públicas
são extremamente vulneráveis a ataques. A gente fica bem exposto a riscos, como roubo de dados, roubo de senhas, ou até mesmo a inserção de um malware no nosso dispositivo. Por falar nisso, você sabe o que é um malware? Nada mais é do que uma espécie de vírus que vai entrar no nosso sistema e ficar ali instalado, danificando nosso equipamento, até mesmo podendo roubar nossos dados. Porém, existem formas de a gente se prevenir. Primeira dica, assim, logo de cara, é a gente evitar se conectar em Wi-Fi que são públicas, em redes que são abertas de Wi-Fi. Procurar sempre se conectar apenas em redes privadas. Só isso aí a gente já evita de nossos dados ficarem expostos, de nossa conexão ficar exposta, certo? Além disso, uma dica muito boa é desativar as conexões automáticas. Até porque se eu já me conectei naquele Wi-Fi lá daquele shopping, na hora que eu chegar lá, o meu celular automaticamente vai conectar também. Então eu preciso desativar essas conexões automáticas para garantir que meu celular, como o próprio nome já diz, não se conecte automaticamente. Certinho? Uma outra dica para a gente se proteger é utilizar uma VPN, que nada mais é do que uma rede virtual privada. Ela vai simular que a minha rede ali é privada e vai proteger os meus dados. E esse VPN a gente tem acesso através de aplicativos. Esses aplicativos podem ser pagos ou podem ser gratuitos. Geralmente, os aplicativos pagos têm uma melhor segurança. Eles são mais confiáveis, eles vão dar uma melhor garantia de proteção dos seus dados ali. Vamos dar uma olhadinha no exemplo de VPN? Se liga aí na tela. Só para mostrar rapidinho aqui a vocês alguns exemplos do VPN que eu acabei de falar. Falei que existem VPNs pagos e VPNs gratuitos. Um bom exemplo do VPN pago é o NordVPN. Se a gente quiser, claro, acessar o site dele, basta vir aqui no Google e digitar o NordVPN, acessar o primeiro site, tá? E quando eu venho aqui, é só clicar em Assine a NordVPN. Vou fazer a minha assinatura, ele tem os tipos de planos. A pessoa escolhe qual vai querer utilizar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que realmente precisa. E aí, com base nessa, uma vez feita a assinatura, é só baixar o aplicativo, sua conexão vai estar aí segura, garantida, certinho? Mas como eu falei, esse é um exemplo do VPN pago. Do mesmo jeito, eu posso ter VPNs gratuitos, que eles vão oferecer a segurança, porém eles não vão ter a mesma cobertura que tem o VPN pago. Mas é uma opção super válida. E nesse caso, o exemplo que eu trouxe aqui foi o ProtonVPN. Vou acessar lá o protonvpn.com e ele vai me dar a opção de baixar aqui, o software de acordo com o sistema que eu estiver utilizando. Posso usar as extensões. A gente já vai ver aí sobre as extensões ainda, mas eu posso utilizar as extensões e posso baixar o software para utilizar aqui no meu Windows, no meu computador da Apple, no meu Linux, até mesmo no iPhone, no iPad e no Android. Certinho? Uma vez que eu baixar, é só fazer lá a minha assinatura no ProtonVPN e começar a utilizar. Uma coisa importante que a gente precisa entender sobre esse assunto é: o Wi-Fi que é gratuito para mim, ele pode me custar muito caro lá na frente. Vamos dar agora uma olhadinha nos perigos de salvar uma senha no navegador, certo? Salvar aquela senha lá no navegador é o equivalente a gente trancar a porta e esconder a chave lá embaixo do tapete, né? Todo mundo, quando chegar ali, que quiser entrar na casa, é o primeiro canto que vai procurar, é embaixo do tapete, né? Qualquer pessoa que chegar ali pode simplesmente entrar. Não fiz nada, não protegi nada, minha casa está totalmente exposta, certo? E do mesmo jeito, uma senha que eu salvar lá no meu navegador, ela pode ser acessada por terceiros, por qualquer outra pessoa que tiver acesso àquele navegador. Ou seja, eu não protegi nada. E isso é muito mais perigoso em computadores que são compartilhados. Aquela casa que tem aquele mesmo computador para todo mundo, ou até mesmo eu divido um apartamento com um amigo e tal, e é um computador que todo mundo utiliza, ou pior ainda, aquele computador da biblioteca, aquele computador que é do trabalho, eu deixar a minha senha salva ali, o acesso está fácil para quem acessar aquela máquina, aquele dispositivo. Porém, existem algumas saídas para se proteger disso aí. Primeira saída
é configurar uma senha mestra lá no próprio navegador. E com essa senha, eu posso gerenciar as outras senhas que eu deixei salvas ali. Aquela senha mestra que eu configurei, ela vai proteger os meus outros acessos. Uma outra alternativa é a gente baixar um gerenciador de senhas. E para isso vai ser um aplicativozinho que a gente baixa lá, se for um iPhone, lá na App Store, se for lá no Android, lá na Play Store. E a gente tem várias opções de aplicativos para gerenciar senhas, como por exemplo, o Bitwarden. A gente tem também o LastPass. Além dos gerenciadores de senhas, eu também posso cadastrar uma senha mestra aqui no meu navegador ou mesmo no meu próprio computador. E aí, por exemplo, aqui nesse site da Amazon, que é um site seguro, se eu quiser confirmar a segurança da conexão, tá aqui, ó. Só para revisar um pouquinho, o HTTPS está aqui e eu tenho a conexão segura. Quando eu vier fazer meu login, eu vou colocar o meu e-mail e ele vai pedir a minha senha mestra. Ele não está pedindo a minha senha da Amazon, ele está pedindo a minha senha mestra. Digitei a minha senha mestra que só eu sei e ele já vai fazer aí direto a conexão. Tranquilo? Não preciso ficar decorando todas as senhas que eu tenho a partir do momento em que eu tenho a minha senha mestra. Isso aí já garante uma boa segurança na hora de me conectar com determinados sites. Para a gente poder gerenciar as nossas senhas, tem alguns exemplos muito bons, que são aqui o Bitwarden. Ele é um site que eu posso fazer o meu cadastro gratuito e nele eu vou poder cadastrar as minhas senhas e fazer esse gerenciamento, esse controle sobre elas. Além disso, um outro exemplo que eu vou ter aqui é o LastPass. Eu posso baixar o LastPass gratuitamente, vou clicar aqui em baixar gratuitamente, vou criar a minha conta e na criação da conta eu já crio uma senha mestra. Senha mestra aí, que é essa senha que vai ser usada para controlar todas as outras senhas que eu tiver, certinho? E ainda temos a autenticação em 2 fatores, em que eu posso fazer a instalação, por exemplo, aqui no meu próprio navegador, do Google Authenticator, e ele vai me gerar, se a gente olhar aqui na imagem ilustrativa, ele vai gerar os códigos que vão ser necessários quando eu precisar acessar determinados sites, determinadas páginas, certinho? Do mesmo jeito que eu posso instalar ele aqui no Google Chrome, eu posso também baixar lá na própria Play Store o Google Authenticator ou qualquer outro autenticador que realmente seja necessário para o que eu precisar, ok? E uma outra opção ainda para a gente se proteger é ativar a autentificação em 2 fatores, em que além de colocar a minha senha, eu vou usar um outro aplicativo que vai gerar um códigozinho temporário, que eu vou usar aquele código para poder fazer aquele acesso. Então eu vou ter aí 2 fatores de proteção. Novamente, para autenticação de 2 fatores eu vou precisar também de um aplicativo, e esses aplicativos são gratuitos. Uma dica muito importante para a gente é a gente ter cuidado com extensões e plugins. Mas o que é uma extensão? Sabe quando a gente está lá mexendo no navegador e baixa aquele arquivozinho PDF, quando clica no PDF para abrir, ele automaticamente abre já lá no próprio navegador, não precisa abrir nada fora do navegador? Pois é, para aquele PDF poder abrir ali e eu conseguir lê-lo, ele usou uma extensão. E essa extensão eu precisei baixar lá no meu navegador, ou seja, a extensão nada mais é do que um aplicativo que eu instalo lá no meu próprio navegador. Porém, se a gente instala algo que não sabe a procedência, que eu não sei quem fez, não sei de onde baixou, simplesmente cliquei lá para instalar, eu posso estar abrindo a porta do meu navegador para espionagem. Algumas das extensões que eu coloco no meu navegador são bem maliciosas. Elas podem estar ali só coletando dados ou instalando scripts ali falsos que vão mexer no sistema lá do meu navegador e ter acesso a informações pessoais, certo? Então o ideal é que na hora de a gente instalar essas extensões, a gente baixe elas apenas de lojas oficiais. Como por exemplo, se eu uso o navegador do Google Chrome, que é um dos mais utilizados, para eu baixar a extensão, o ideal é que eu baixe lá na própria lojinha do Chrome, a Chrome Web Store, que é essa que vai aparecer aí na tela. Para a gente poder fazer a instalação de extensões com segurança, o navegador que eu vou utilizar aqui como exemplo, para que melhor ilustre isso, é o Google Chrome. E para baixar essas extensões, a opção que eu tenho é o Chrome Web Store.
Vou digitar lá no próprio Google desse jeito. E a primeira opção que ele vai me mostrar é justamente a própria loja dele, o Chrome Web Store. E aqui sim, eu vou poder baixar essas extensões com segurança. Se a gente olhar aqui, ele já mostra algumas opções, como por exemplo, o próprio Google Drive, o Adobe PDF. Lembra lá que eu falei do exemplo de abrir um PDF no próprio navegador? Então, é justamente utilizando essa extensãozinha aqui. Quando eu clico, no meu caso aqui já está instalado, então ele me dá a opção de remover. Não vou remover, né? E eu falei aí, inclusive, de a gente olhar as avaliações e a quantidade de downloads e tudo mais. Ó. Eu tenho 303 milhões de usuários apenas para essa extensão. E tem uma avaliação de 4.4 estrelas, envolvendo mais de 50 mil avaliações, certinho? Então isso aí com certeza já dá uma boa autenticidade para essa extensão. Então sempre que eu for baixar uma extensão, eu devo ficar de olho nessas condições. Para a gente dar uma olhada aqui em alguma outra extensão que tenha uma avaliação um pouquinho mais baixa, eu tenho aqui, por exemplo, esse Image Downloader, que ele vai ter 3,7 estrelas. Não é que seja mal avaliado, porém já é um pouco mais baixo se a gente for analisar direitinho do que aquele próprio Adobe que eu mostrei agora há pouco. Embora seja 3,7 estrelas dentro de 2.600 avaliações, né? E quantos usuários ele tem? Cerca de 1 milhão de usuários. Então tudo isso, na hora de baixar lá a nossa extensão, a gente tem que ficar de olho. Olha essas outras opções que eu tenho aqui, ó. Calendário customizado, avaliação de 3,7 de 120 pessoas avaliando, com 80 mil usuários. Esse aqui, ó, a imagem gerada por inteligência artificial, eu tenho 3,9 estrelas, dentre 19 avaliações com 10 mil usuários. Todos esses detalhes a gente precisa ficar de olho na hora de baixar a nossa extensão. Ficou na dúvida? Não baixa. Certinho? E para garantir a qualidade, a procedência da extensão que eu estou instalando, eu devo dar uma olhadinha lá nas avaliações, né? Quem já instalou com certeza vai avaliar, e a gente deve sempre dar uma olhadinha nessas avaliações, nas permissões que aquele aplicativo precisa e até mesmo no número de usuários que está ali utilizando aquela aplicação, certo? E o que são essas permissões que eu acabei de falar? Quando a gente instala um aplicativo lá no nosso celular, vamos pensar que a gente está instalando um aplicativozinho do TikTok no nosso celular, por exemplo. Na hora que eu instalo esse aplicativo, ele pergunta se pode ter acesso à localização, se pode ter acesso à câmera, se pode ter acesso ao microfone. Tudo isso são permissões que eu tenho que dar ao meu aplicativo para ele utilizar aquelas funções. E do mesmo jeito vai ser lá na extensão. Eu tenho que dar as permissões para aquela extensão utilizar determinadas funções. Uma dica muito importante é ficar atento e ter cuidado com promessas milagrosas de promoções, como eu falei lá atrás. Ah, simplesmente apareceu um sitezinho aqui, ó, promoção.bb e tal. Não confia. Tudo que é barato demais pode sair muito mais caro. Ah, aquela cadeira que eu queria que custa R$1.000 e está custando só R$200 aqui, ó. Cliquei no site, lindinho, é o site da Kabum. E não é. A gente dá uma olhadinha lá no link, tem simplesmente compremaisbaratoaqui.com, com toda aquela roupagenzinha do site que eu conheço. E não é. Simplesmente eu vou perder meu dinheiro, vou perder meus dados, vou perder até mesmo informações muito importantes para mim, que qualquer pessoa pode ter acesso ali, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, resumindo o que a gente viu na aula de hoje, a gente precisa se ligar nos seguintes pontos. Primeiro, quando eu for acessar um site, dá uma olhadinha lá se ele começa com HTTPS e também clicar lá no cadeadozinho de segurança. Outra dica, lembrar lá dos Wi-Fi públicos, das redes públicas de Wi-Fi. Evitar conectar. E caso eu precise conectar numa rede pública de Wi-Fi, o ideal é que eu esteja com uma VPN, beleza? Além disso, usar os gerenciadores de senha e não simplesmente meu navegador para salvar essas senhas. Mas ainda, já que estamos falando do uso de navegadores, instalar apenas extensões que sejam confiáveis, que eu sei a procedência, que eu vi lá que outras pessoas já utilizaram, avaliaram, aprovaram,
eu posso realmente instalar ela ali. E por fim, usar senhas que sejam fortes e garantir essa segurança com autenticação em 2 etapas, certo? Para a gente finalizar, vamos refletir aqui um pouquinho. Você deixaria a porta da sua casa totalmente destrancada e com um bilhetezinho lá na porta dizendo, pode entrar? Eu tenho certeza que não. Da mesma forma, é o que a gente tem que fazer com nossos dados. A gente não pode simplesmente deixar nossos dados expostos dizendo, chega, pode pegar. Muito pelo contrário. A gente tem que proteger, trancar ele ali naquele cofrinho e guardar a chave num canto que só a gente sabe. Certinho? Na internet, a chave da segurança está com você. Pensa aí sobre isso. Primeiro passo para a segurança dos meus dados começa comigo. Um abraço e até a próxima aula.